Voltamos com Tati Repórter. 7h38, 7 horas e 38 minutos, estamos de volta. Vamos direto com o Lúcio Mendes e também com o advogado Daniel Ronde. O homem acusado de ser o executor do assassinato do empresário Leandro Batista foi absolvido ontem à noite da acusação. Doutor Daniel Ronde, bom dia, seja bem-vindo. O senhor participou deste momento aí do júri. Como é que o senhor viu e participou desta absolvição ontem à noite da acusação? Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, César, bom dia, Lucinho, bom dia a todos do estúdio. Ontem eu fui para o plenário do júri a convite do defensor público do Alexandre Faleiros, doutor Alexandre Faleiros, que era o responsável pela defesa do suposto executor do Éder. Eu fui o advogado da suposta mandante, da Ana Cláudia Batista, e a gente ontem foi a plenário demonstrar para os jurados a falta de justiça em se acusar a Ana e ela ter sido absolvida, e a falta de justiça no caso do executor Éder. Então, ontem o conselho de sentença, desta vez não foi unânime, foram 4 votos pela não inculpação do Éder contra 2 votos. No plenário da Ana Cláudia foram 4 votos unânimes, demonstrando, César, que de fato a polícia tinha que se aprofundar mais em outras linhas de investigação que foram desenhadas no inquérito policial e que a polícia não se dedicou. Digo isso por quê? Porque sobre o caso haviam 3 suspeitas, um crime de latrocínio, um crime de passional envolvendo um triângulo amoroso e o suposto morte do empresário por mando da então esposa, para que ela teria que receber um seguro. Isso tinha sido o que a denúncia havia desenhado. E em plenário ficou provado que nem Ana e nem Éder participaram desse homicídio. Deixa eu colocar com o senhor também, doutor Daniel Ronde, o Lúcio Mendes, para recuperar um pouquinho como é que foi esse caso, Lúcio. Conta pra gente, até pra gente pegar o fio da meada, o nosso ouvinte telespectador poder acompanhar também. Lúcio. Olha, esse caso foi rumoroso. À época, foi aquele caso do dono de um salão, né, de barbearia, cabeleireiro e tal, que foi até o Jardim Monte Carlo, né, para fazer a venda de um imóvel de sua propriedade, e acabou morto com 2 tiros, e tudo aí começou, né, as conversas a respeito de quem seria o autor, ou os autores, e a polícia já foi encaminhando, né, a investigação para a viúva. Né? Isso ficou claro para todo mundo que acompanhou o caso. Desde o primeiro momento não se falou em outra suspeita. Né? Isso também ficou claro à época. Então, olha, eu concordo com o doutor Daniel. Eu posso até imaginar que alguma coisa aconteceu, posso imaginar, conjecturar, mas isso não representa, aos olhos da justiça, o que as provas não traduzem. E aí entra o advogado de defesa, a defensoria e tal, para exatamente provar. Foi falar da época que a viúva, no caso, né, a Ana Cláudia, já tinha recebido 2 outros seguros. São assuntos que, de repente, estavam ali sendo volatizados, que não tinham nada a ver com a história. Então, realmente, algumas coisas que a gente ficou sabendo na época, acompanhando o caso, que me causavam assim, uma certa espécie. Mas por que estão falando disso agora? O que isso tem a ver com o caso em si? E o resultado aí está, né, doutor Daniel? Exatamente, Lucindo. Veja bem, a gente disse isso em plenário ontem, né, demonstrou isso para o jurado, colocou o jurado exatamente na condição de próprio investigador sobre o crime, e a gente demonstrou que a polícia, num determinado momento, ela faz uma opção em achar uma vítima, achar uma autora ideal, e ela se dedica naquela condição em cima de ilações. Você mesmo disse que a pessoa teria recebido 2 outros seguros. E aí eu perguntei, inclusive, para os chefes de investigação, teve alguma coisa de irregular nesses 2 outros seguros? E a resposta foi claramente não. Então, o que se ficou demonstrado foi que haveria necessidade de se aprofundar em outras linhas
que a própria polícia aventou, a própria polícia descobriu um triângulo amoroso que envolvia o empresário. A própria polícia, no transcorrer das provas, demonstrou para os jurados que havia dúvida suficiente para que a polícia fizesse outras investigações. Nós tivemos a oportunidade de trazer vídeos para os jurados, para as pessoas que participaram dos 2 julgamentos, aonde um suposto outro suspeito se contradizia em horários, aonde naquele horário somente uma pessoa saberia da morte do Leandro, ou seja, quem de fato teria o matado ou teria mandado matá-lo. Então, essas dúvidas, essas provas trazidas em plenário, exploradas pela defesa, demonstrada sobre o sobrevoo da floresta de fatos, trouxeram a absolvição da Ana Cláudia e trouxeram ontem também a absolvição de Éder. Estranhamente, Lucinda, é importante dizer que nós temos uma condenada nesse caso, que seria uma intermediária entre Ana e Éder. Então nós temos uma condenação de Áurea a 14 anos de cadeia por ter intermediado Ana Cláudia e Éder na morte do Leandro. Agora eu pergunto para você, se Ana, que seria supostamente a autora, ela foi absolvida, se Éder, que seria supostamente o executor, ele foi absolvida, nós não temos uma pessoa indevidamente condenada? É nesse aspecto que agora a defesa vai se dedicar em demonstrar que também Áurea não pode ficar na cadeia. Ô, doutor Daniel, a falta de provas que definiu a absolvição de ambos os casos? Na verdade, a falta de autoria. O jurado, ele vota se aconteceu o crime, né? E no segundo quesito, todos, tanto no caso da Ana Cláudia quanto no caso do Éder, o jurado é obrigado a votar se aquele crime ele foi feito por aquela pessoa que está em julgamento. Então, o segundo quesito, o jurado tem que votar. Éder foi a pessoa quem atirou em Leandro? E ontem, por 4 votos contra 2, disseram que não foi Éder. Como no caso de Ana Cláudia, foi perguntado ao jurado: Ana Cláudia mandou matar Leandro para receber seguro? E 4 jurados de 7 unanimamente disseram não, não foi Ana. Lúcio, por favor. Bom, agora então, né, a pergunta que eu faria, né, vou só confirmar o que eu pensei em perguntar, é que agora a Áurea passa a ser também alguém a ser levada, né, deve ser levada em consideração, e deve ser mesmo, a sua condição de não participação no crime. E está presa por quê? Né? Então, a possibilidade dela ser solta assim rapidamente, doutor? No caso da Áurea, a gente não esteve presente no julgamento dela, né? Os processos haviam sido desmembrados. E ontem eu fui a plenário também, eu não sou advogado do Éder, eu fui a convite do defensor do próprio Éder, que me pediu essa ajuda por conhecer detalhadamente o processo. E ontem a Áurea foi julgada, inclusive em nível de recurso, e no recurso a Áurea perdeu. A Áurea teve um trânsito em julgado da sua condenação. Agora, se nós não temos o principal, nós teríamos o acessório. Com toda certeza, Lucindo, nós estaremos entrando com uma ação revisional sobre essa pena, demonstrando exatamente que a Áurea tem que ser liberta também. Ok. Daniel Ronde, advogado, muito obrigado pela participação. Satisfeito, Lúcio? Tudo bem? Satisfeito com o doutor Daniel? Muito, muito, né? Quando eu tenho conhecimento de júri ou de julgamentos, ou enfim, de sentenças que são revisionadas, eu acho muito importante para o Estado democrático de direito, porque você, até a última instância, mesmo já condenado, tem o direito de ficar tentando a sua liberdade, a sua inocência de toda forma. Então, isso também é bom para a polícia, né? Para a polícia, toda vez que abrir uma investigação, também prestar atenção nos pormenores, não haver realmente aquela correria, exagero de resultados, né? Porque, de repente, acontece o que aconteceu, né, doutor? Exatamente. Uma pessoa é acusada injustamente
e se a gente não está atento, 2 pessoas seriam condenadas injustamente. Nesse caso, das 4 pessoas, 3 foram absolvidas e apenas uma condenada, que provavelmente será revista pelo tribunal. Obrigado, Daniel, pela participação. Um abraço. Estamos à disposição aqui no Grupo Tati de Comunicação. Até mais. Obrigado a todos, até mais.